desenhos muito conhecidos como Os Incríveis. E ele diz: criatividade é você pintar na realidade, na vida, com soluções de problemas. Há muitos que carregam coisas poderosas, que estão começando a crescer e que vão se desenvolver a fim de se tornar o que são de fato. Eu sempre digo que quando Deus nos chamou, Ele não nos chamou porque nós éramos bonitos ou santos. A Bíblia diz que Ele nos chamou quando nós ainda, nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Porque Ele não viu o que nós éramos, mas o que Ele iria fazer de nós. No que Ele iria nos tornar. Então Deus tem uma fotografia do seu futuro. Você pode sorrir para ela hoje. Deus tem uma fotografia de você lá na frente. Eu um dia sonhei, eu tive um sonho tão esplêndido. Eu estava num mergulho, numa imersão. Quando eu comecei minha jornada cristã, eu comecei a cavar. Minha ideia era criar fundamentos, porque você não pode ter um alto edifício se você não tem fundamentos profundos. E eu passei anos jejuando e eu tinha 58 quilos, hoje eu tenho 84, graças a Deus. Minha esposa casou comigo pela fé, porque o meu olho era aqui atrás, de tão fundo, e o meu paletó listrado tinha uma lista só. Tem umas fotos que não podem cair nas mãos dos inimigos. Uns vídeos, que amigo não é aquele que te levanta quando você cai, é aquele que filma e coloca no YouTube. E o meu sentimento era de buscar a Deus profundamente. Eu tive visões sobre o futuro, que eram retratos do futuro. Lembra que José viu o futuro, no que ele ia se tornar? Existe uma fotografia do futuro. E se às vezes nós soubéssemos o que nós vamos passar para chegar naquele ponto, como José, que viu os molhos dos irmãos se prostrando, sol, lua e estrelas se prostrando, mas se a gente visse o que a gente tem que passar para chegar até aquela fotografia, talvez a gente desistiria. Mas eu vim aqui hoje para dizer a vocês que vale muito a pena. E o que eu vejo nesse lugar é um potencial em movimento, um alinhamento quântico, é a explosão, é a sinergia que cria a explosão dos núcleos. Eu vim aqui hoje porque eu tive um encontro quântico com esse bispo, lá em Brasília. Algo se moveu, algo se mexeu, quando nós estivemos juntos. E eu sou muito caseiro, eu raramente saio muitas vezes no mês, eu saio muito pouco, porque eu tenho me concentrado em edificar algo que vai durar. Entenda, a igreja tem 2000 anos. Quem é que tem 2000 anos na história? E daqui a 2000 anos a igreja vai estar aqui, quando a Apple não existir mais. Quando tudo passar, a coroa britânica não existir, a igreja será a igreja. Na eternidade ela continua sendo igreja. Porque a igreja é eterna. E a visão bíblica sobre a igreja: quem é essa formosa como a lua, resplandecente como o sol e formidável como um exército em bandeiras? A visão de João, quando ele vê a igreja, é aquela visão de uma noiva se arrumando para um encontro. A visão de Paulo é uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Quantos estão andando de glória em glória aqui? Quantos estão melhorando? Algumas pessoas falam: eu te conhecia há 5 anos atrás. Eu falei: você me conheceu, você não sabe mais quem eu sou. Eu estou desenvolvendo. Pessoas olham para você e falam: eu estudei com você no 2º grau, eu te conheço. Não, você não me conhece, você não sabe nada sobre mim, porque eu sou uma pessoa em transformação. Lá na comunidade, as pessoas falam assim: eu vim aqui há 1 ano atrás. Eu falo para elas: vocês não sabem mais quem nós somos. Porque nós estamos em constante transformação, em constante desenvolvimento. Às vezes eu encontro algumas moças da igreja que crescem rápido. Eu falo: moça, como é que se transformou numa mulher do dia para a noite? Não é do dia para a noite, mas está acontecendo.
Existem tesouros dentro de nós, plantados pelo Pai. E eu quero falar sobre isso. Essa é uma casa de príncipes. Esse é um palácio, onde dentro do ninho estão sendo formadas as águias que vão voar e vão inspirar essa geração. Eu sinto as portas abertas para as nações, eu sinto coisas maiores estão para acontecer. O que vocês estão começando aqui é muito grande. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, eu quero ler 2 versos hoje. Eu quero falar hoje sobre conceber, carregar e nomear. O texto é sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Verso 34 do capítulo 1. Disse ao anjo Maria: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Veja que todos nós temos uma identidade com a pessoa de Maria. Maria é aquela pessoa que concebeu Jesus. A Bíblia vai falar que Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo vai dizer que se nós não temos o Espírito de Cristo, não somos de Cristo. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. A ideia é que o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Nós temos como que uma força, uma usina nuclear poderosa dentro de nós, que nos põe de pé, que nos faz vencer. Qualquer coisa fora de nós não é suficiente, não é o bastante, não é tão poderosa como aquele que habita dentro de nós. E isso pode te erguer, isso pode te dar até mesmo uma expressão corporal. Eu tenho falado bastante, está no meu livro Metanoia, no capítulo 3, melhor do que aquela que nós naturalmente temos. Romanos fala para que a gente apresente os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Mas eu não vou entrar nesse tema. Meses antes de aparecer Maria, o anjo apareceu a Zacarias. E Zacarias, como disse para o anjo: ô seu anjo, o senhor está atrasado, se tivesse chegado uns 40 anos atrás, até que dava certo. Zacarias estava velho, e parecia que a promessa estava tardia. Quantos aqui parece que a promessa está tardia para você? Só que Deus, ele fez Zacarias ficar mudo, porque algumas pessoas precisam ficar mudas, porque elas destroem o milagre com a sua boca, porque elas destroem a promessa, aquilo que Deus prometeu para elas com as suas palavras. Se você continuar falando, você pode sabotar o seu milagre. Maria disse: faça Deus em mim. Zacarias disse: eu vou fazer, Zacarias, apesar de você. Maria disse: como? Eu não entendo, mas cumpra-se em mim. Se você não gosta da sua realidade, transforme a sua percepção dela. Porque Maria, como cada um de vocês, carregava algo maior do que ela. Eu me lembro da minha filha Chara, eu vi ela quando ela tinha 2 centímetros, dentro de um aparelho no útero da minha esposa. Hoje ela está quase do meu tamanho, tem 12 anos. Você está carregando algo dentro de você maior do que você imagina. Existem coisas dentro de você que estão crescendo. Existem sonhos, ideias, planos. Lembra, Maria carregava dentro dela o infinito Filho de Deus. Se encolheu numa semente microscópica. A glória do Sinai, a mesma glória que fazia o monte fumegar. O templo, a glória do templo de Salomão, se escondeu dentro do útero de uma mulher. O Criador se tornou humano, ela gerou, carregou e nomeou. Eu vim aqui hoje dizer para você que algo está sendo gerado aqui essa noite. Mantenha a promessa de Deus dentro de você até esse tempo de nascer, porque para nascer tem enjoo,
para nascer tem dores de parto. O processo não é um processo fácil. Toda gravidez exige cuidados. E depois, ou antes de nascer, você tem que dar nome, nomear o seu milagre. Quando Maria concebeu, no momento em que ela disse sim, cumpra-se em mim a tua palavra. Seja feito conforme a tua palavra. No momento em que ela fez isso, uma nova estrela surgiu no céu. No momento em que ela disse sim, sábios do Oriente viram aquela estrela. Entenda que quando nós vemos os desenhos animados ou os filmes, aqueles sábios vêm juntos se encontrar com o Senhor. Mas eles vieram cada um de um lugar vendo a mesma estrela. Esse é um tempo para você, onde Deus vai fazer networking, conexões com pessoas chaves que vão se ligar a você, porque eles estão vendo a mesma estrela que você está vendo. Eles estão tendo os mesmos sonhos que você está tendo. Alguns solteiros têm que parar de se preocupar com a solteirice e olhar para a estrela, porque no momento em que você olha para a estrela, aquele que está olhando para a mesma estrela que você vai se esbarrar com você. Opa, prazer em conhecer, eu estava olhando a estrela, eu também. Há pessoas que vão financiar os seus sonhos. Há pessoas que vão abrir portas para você. Você está perto de qualquer pessoa por 4 outros relacionamentos. Você tem relacionamento e conexões com qualquer pessoa desse planeta por 4 outras pessoas. Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o Donald Trump. Às vezes você pode estar a 3, ou talvez você conheça o Donald Trump. Mas no dia do nascimento de Jesus, camelos vieram de longe, carregados com os recursos, endereçados a Maria e José. Quando ela disse sim, os camelos começaram a se preparar. Quando ela disse sim, em outra nação, saíram os recursos para que os sonhos fossem cumpridos. Talvez o que você precise não está aqui hoje. Não está em Belo Horizonte, nem em Minas Gerais, talvez, não está nem no Brasil, pode estar lá na Groenlândia, mas no momento em que você diz sim ao sonho de Deus, Deus vai trazer de outros lugares aquilo que você precisa para cumprir o seu destino. Mas tudo era uma semente, diga comigo, semente. Seu trabalho é dar à luz a palavra de Deus. Maria recebeu a palavra de Deus se encarnou. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Todos nós estamos recebendo a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 23 diz: nós recebemos dentro de nós a semente incorruptível, nós nascemos de novo, mediante a semente corruptível, fomos regenerados pela semente corruptível, que é incorruptível, que é a palavra de Deus. Entenda que um dia você disse sim à palavra de Deus e você nasceu de novo. Você tem que dizer sim ao sonho de Deus para você. E parar de discutir acerca disso. Nós precisamos hoje calar Zacarias. Não traga à memória aquilo que não te dá esperança. Não lembre as pessoas aquilo que você quer que elas esqueçam. Seu passado é maior, seu futuro é maior que o seu passado. Quando você fizer isto, você não tem que ir a qualquer lugar. Quando você disser sim ao que Deus tem para você, você não precisa ir a lugar nenhum. Você só tem que ficar no lugar onde Deus designou e os reis vão vir encontrar com você. Os camelos estão vendo. Quando você disser sim ao chamado, os camelos vão vir. Levou 9 meses para Maria dar à luz. Marque agora, 9 meses. Lá na igreja em Brasília tem gente que tem problema com delay. Eles demoram a pegar às vezes. Mas eles pegam. Às vezes chegam em casa.
Às vezes você conta uma piada, ele vai rir no outro dia. Eu vejo às vezes, o que você está rindo? É a história que eu ouvi ontem. Sabe, você recebeu a palavra de Deus e ela está crescendo dentro de você. Eu sou um homem das promessas de Deus, eu recebi promessas muito loucas. Eu olhava para aquele momento histórico da minha vida, eu falei, como pode ser isso? Como Maria, como pode ser? Eu não conheço homem nenhum, disse Maria, como é que eu vou dar a luz a isso? E o anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Eu olhava e dizia, como pode acontecer isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Às vezes você tem uma palavra de Deus, um sonho, porque Ele opera em você o querer e o realizar a sua boa vontade, coisas extraordinárias, pensamentos grandes, você diz, como pode ser isso? A minha resposta para você é a resposta de anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, não será a tua força, não será o teu braço, não será a tua sabedoria, será o poder de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas você precisa encontrar a sua Isabel. Encontre a sua Isabel. Quando Maria recebeu a promessa, ela foi até a casa da sua prima, e no momento em que ela entra dentro da casa da prima, dentro da prima, João Batista é um grande nome, quando nasceu seu filho deu esse nome. Algo se mexe dentro de Isabel. Existem pessoas que eu encontro onde algo se mexe dentro de mim quando eu as encontro. Procure as pessoas que têm os mesmos sonhos que você. Procure as pessoas que são iguais a você. Procure as pessoas que têm a mesma missão. Procure outros como você. Gente que faz despertar em você aquilo que te energiza, que te acorda, que te faz mover para o teu destino. Como você se sente ao lado de alguém, diz muito a respeito de quem é essa pessoa na sua vida. Eu me sinto tentado do lado dessa pessoa. Então significa que eu preciso fugir. Eu me sinto falso quando eu estou perto daquela pessoa. Tem algo errado. Com ela ou com você? Quando você encontra Isabel, algo se mexe dentro de você. Existem pessoas com uma visão tão poderosa que faz com que as entranhas das outras pessoas se mexam. Algo que está dentro de você vai fazer mover algo que está dentro de outra pessoa. Este é um tempo de conexões poderosas. Mas antes de nascer, você tem que dar nome ao seu milagre. Você precisa dar um nome àquilo que você quer gerar. Como se chama? Qual é o seu nome? O grande poder que Deus deu a Adão foi de dar nome às coisas. Adão disse, vai lá e dá nome para os animais. Entenda que Deus não é o ser glorioso que quer que todos nós sejamos mendigos esfarrapados. Se eu chegasse aqui bem vestido e minhas filhas chegassem mal vestidas, você ia dizer, que pai é esse? Muitos têm a ideia de Deus sentado no trono, com as abas do seu trono, das suas vestes em cima, todos os céus, e um Deus que deseja ter filhos maltrapilhos e mendigos. Entenda que você precisa dar nome às coisas, e foi isso que Deus deu para Adão, o poder de dar nome às coisas. Você tem o poder de dar nome às coisas. Você pode estar passando um problema financeiro, e você vai dar o nome do problema financeiro de uma entre-safra para um crescimento, um aumento, uma colheita. Você não está passando um problema financeiro, você está passando um momento financeiro que vai virar uma plataforma para um estrondo, para um salto, para um boom financeiro. Você não está passando um momento de humilhação, você está se abaixando, se flexibilizando, porque se você não se flexionar, você não consegue saltar o quanto você pode saltar. Dê nome às coisas, dê nome à sua realidade.
Dê nome à sua doença. O nome da sua doença é testemunho. O nome da sua doença é Deus pode fazer. O nome da sua doença é as pessoas vão saber que Deus é real. Dê nome às coisas. Adão, dá nome para tudo. Dá nome para tua mulher. Dá nome para os teus filhos. Um homem tem que dar nome para sua esposa. Quais são os nomes que você dá para sua esposa maravilhosa? Linda. Sensacional. Dá um nome para ela e depois convida ela para jantar mais tarde. Se ela dizer que está ocupada, você está frito. Se você está do lado de uma solteira, fala para ela, eu sou a resposta às suas orações. E dê nome para ela. Você dá nome para os seus filhos. Diz que uma mulher judia estava levando 2 meninos naqueles carrinhos de bebê de 2 partes. E alguém chegou, ei, qual é o nome deles? Ah, o menor é 3, ele é um médico. E o maior é 4 anos e ele é um juiz. Dê nome para os seus filhos. Dê nome para a sua realidade. Chegou Deus para o profeta e disse, podem esses ossos reviver? Só está o caos. Só está a desordem. E Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. Portanto, dê nome para os ossos. Diga para eles que se organizem. Diga para o caos que ele se arrume. Diga para a desordem que ela crie conexões, tendões, articulações, ossos se juntem. Tudo o que é caos na sua vida vai se organizar para uma ordem poderosa, para um destino e para um propósito. Dê nome às coisas. O seu trabalho é gerar, carregar, nomear. Maria diz, eu não sei o que vai acontecer. E o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Hoje a gente tem igreja emergente, igreja líquida, igrejas missionais, denominacionais, igreja com propósito, igreja sem propósito, igreja celular, G12, G5, 5x5, MDA, igreja contemporânea. Pode ser qualquer uma dessas, contanto que seja uma igreja cheia do Espírito Santo. A mão de Deus cobriu Maria, a mão de Deus está cobrindo você agora. Me ajuda aí. Como Maria eu posso dizer, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu tenho pela fé no Filho de Deus, eu tenho pela fé no Filho de Deus. Você não vive mais a sua própria fé, mas a fé do Filho de Deus que vive em você. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou um poderoso guerreiro. Você pode estar se sentindo fraco, e algumas pessoas dizem, eu tenho que ser honesto com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Não! Você não tem que ser honesto com os seus sentimentos. Você tem que ser honesto com essa palavra que diz ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Eu posso estar me sentindo fraco, mas eu posso dizer eu sou forte. E eu vou dizer que eu sou forte até que eu esteja forte. Porque o seu trabalho não é procurar ninguém para te animar. Você tem que animar a você mesmo. Davi perdeu tudo em Ziglag, foi lá, chorou até não ter mais forças, depois se levantou, consultou ao Senhor e perguntou a Deus se deveria lutar contra seus inimigos. E Deus diz, vai lá. E ele diz, persegui os meus inimigos, os alcancei e não voltei até ter dado cabo de todos eles. Seu trabalho não é procurar alguém para te motivar, você tem que se encorajar dia após dia. Não é mais uma palavra de alguém, mais uma profecia, mais uma imposição de mãos. Você tem que se levantar e não ser simplesmente condicionado, mas condicionante. Quando veio a esse mundo, Jesus trouxe consigo o seu mundo. Onde ele entrava, as coisas mudavam. Ele estava no quarto junto com a morte. E alguém tinha que sair. Então ele disse para a menina, acorda, menina, acorda. Quando Jesus entrou no lugar, alguém não pode mais ficar.
Deus habita no meio dos louvores. E quando você adora a Deus, você convida a Deus para entrar nas suas circunstâncias. Quando você murmura, você está empoderando o diabo, porque o que é adoração para Deus é a murmuração para o diabo. Em Cristo você pode abrir os céus, diz Lucas capítulo 10, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Em Cristo você tem poder sobre as tempestades, você pode iniciar o sucesso em qualquer lugar, porque você é um fazedor de chuva. As pessoas dizem, eu tenho que mudar daquela empresa porque ela está oprimida. Não, a opressão tem que mudar de endereço. Não, eu tenho que mudar daquela casa porque ela é assombrada. Não, assombrada, a assombração tem que ir embora. Por quê? Porque você chegou e onde você chega você produz uma mudança atmosférica. Não é sair do deserto, é o deserto sair de você. Eu estou fazendo uma coisa nova, eu não estou mais nesse negócio de tirar o povo do deserto. Eu estou colocando rios no deserto, um caminho no meio do ermo. Eu estou fazendo uma coisa nova. O que acontecia era que alguém que tocasse num leproso era impuro. Agora, na nova aliança, você toca no leproso e ele é puro. Fala-se por aí dos mutantes, dos super-heróis, dos heroes. Ei, descubra os seus superpoderes, você os tem e não sabe. Porque em Cristo nós somos a nova fase da evolução humana. Você carrega dentro de você algo maior do que você. Você carrega edifícios dentro de você. Você carrega escolas dentro de você. Você carrega ministérios dentro de você. Você carrega canções, músicas dentro de você. Você carrega muitas coisas dentro de você. Meu mentor por 25 anos foi o Dr. Myles Monroe. Ele dizia, a maior tragédia da vida de um homem é morrer cheio das coisas que Deus colocou dentro dele que não puderam nascer. Ele dizia, o lugar mais rico do mundo não é o Fort Knox, não é o Wall Street, não é as minas de ouro, minas de diamante da África do Sul, é o cemitério. Porque no cemitério estão enterrados os sonhos que nunca vão acontecer. No cemitério estão enterradas as músicas que nunca vão ser ouvidas. No cemitério estão mortos e enterrados as escolas que nunca vão ser fundadas, os sonhos que nunca serão cumpridos. Amigo, eu vim aqui para te dizer, não morra sem dar os tesouros que existem dentro de você, a nossa geração. Nós precisamos de você, nós queremos o que existe dentro de você. Então gere pela fé, cuide do que recebeu e dê nome aos seus sonhos. Você tem o céu dentro de você. Entenda, o que a Bíblia chama de carnalidade é você expressar a sua realidade externa através da sua personalidade. Você tem que ser impermeável. E ser impermeável é não permitir que o ambiente à sua volta influencie quem você é, mas influenciar o ambiente à sua volta por aquilo que você é. Então aquilo que existe dentro de você é mais poderoso do que aquilo que existe fora de você. Jesus falou que nós somos o fermento. E o fermento influencia tudo que toca. Ele é até meio fraco, frágil, ninguém dá nada para você. Mas quando você chega lá, e sob pressão, quando a coisa esquenta, que o fermento... Você tem o céu dentro de você. Jesus disse em Lucas 17, se disserem que o reino está ali ou acolá, não crê, porque ele está no meio de vocês. O reino está ao alcance da sua mão. Quando Jesus diz o reino de Deus está perto, está próximo, ele não está falando que o reino de Deus está chegando, senão que ele está ao alcance. O reino de Deus está perto. Ei, não é tempo, é espaço. A palavra diz é que o rei já está presente, pronto para se manifestar. Tanto que boa parte de todas as palavras que falam sobre a manifestação de Jesus é a manifestação de alguém que disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Você é um transformador de atmosferas. A atmosfera do céu está andando com você.
Há homens terrenos e homens celestiais. Paulo disse: se nós trouxemos a imagem do que é visível, do que é terreno, deveremos trazer agora a imagem do que é celestial. Homens do céu, que habitam na terra. Não homens que estão tendo uma experiência espiritual, mas homens espirituais com a experiência terrena. Nós devemos trazer a imagem daquilo que é do céu, conforme a oração do Pai Nosso, que nós nos esquecemos: venha o teu reino, faça-se na terra como no céu. Que a terra seja um reflexo, um espelho do que é o céu. Justiça, paz e alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria é uma ambiência, uma atmosfera, é um environment, é algo que está presente. Você não pode ver, mas você sabe que está presente. Justiça, paz e alegria. Onde você entra, você sabe que existe algo presente. Os poderes do mundo vindouro. Elias tinha a chuva dentro dele. Então ele orou e disse: não vai chover. E todos, como Elias, somos sujeitos aos mesmos sentimentos. E ele ficou opresso pela palavra de Jezabel. Esse dia chegou um sujeito e falou para mim: minha esposa é uma Jezabel. Eu falei: você está dizendo que um Acabe? Onde é que está o Acabe, né? Acabe é todo aquele que deixa que alguém exerça a autoridade dele no lugar dele. Isso serve para filhos, isso serve para pastor, isso serve para chefe, isso serve para qualquer coisa. Ninguém vai tomar as decisões que eu tenho que tomar. Ei, Elias tinha chuva dentro dele. E um dia ele diz: agora vai chover. Porque a chuva não está fora dele, a chuva está dentro dele. Simeão pegou o menino nos braços e disse: os meus olhos viram a salvação, Jesus apresentado para ser circuncidado. Então um velho que esperava aquilo por tanto tempo. Então ele diz: essa criança é para levantar e para derrubar. É o cântico de Maria. Ele fartou os famintos e despediu vazios os poderosos. Uma mudança, uma transição de poderes e de lugares. Nós estamos vivendo uma transição. O dinheiro de alguns corruptos está sendo trocado de mãos para alguns fiéis. Uma transferência de riquezas. É a geração que foi infiel naquilo que tinha. Sebna, guardião dos tesouros reais, para Eliaquim, que será chamado pai dos moradores de Jerusalém. Então quem são esses que vão ser levantados? Quem são esses que vão ser derrubados? Onde estão eles? É o profeta Zacarias que diz: naquele dia, o menor deles será como Davi. O menor, quem é? É Davi, é um matador de gigantes, é um menino ousado, ele vai para cima. E todos eles serão como o Senhor. Nós estamos presenciando um renascimento global. Existe uma fome no coração dos que nascem por algo autêntico, sobrenatural e que exija coragem. Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre uma coragem sobrenatural. Uma coragem que não cabe dentro de você, mas tem que sair para fora e transbordar. Porque essa é a natureza de Jesus, é transbordar. O que Jesus fez quando ele encontrou a falta? Todas as vezes. Ele disse: vai lá, vez da próxima vez. Se satisfaça com o que você tem. Não, o que ele fez quando as redes estavam vazias foi encher aqueles barcos de peixes que quase afundavam, que as redes se rompiam. O que ele fez quando encontrou as pessoas com fome foi despedi-las e mandá-las para casa dizendo que não existia nenhuma padaria. Não, foi alimentá-las e ainda sobrar 12 cestos. Porque ele é El Shaddai, é o mais que o bastante. Você duvida disso? Olhe para o microcosmos. Há mais poder no micro do que no macro. Há um potencial enorme naquilo que nós não vemos. Milhares de seres invisíveis estão aqui hoje, microbios, microvidas. Olhe para o macrocosmos. Veja a grandeza, o gigantismo desse universo. Nossa galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas.
O Sol, uma estrela de quinta grandeza. Olhe para os quasares, para os supernovas, para os buracos negros. Quem está por detrás disso? E se você acha que ele está de mau humor, veja as cores e os tons e os sobretons. Observe o designer. Se você acha que ele está de mau humor, veja o orangotango e veja se ele não está rindo agora. Coragem é aquilo que Deus quer nos dar. Nós estamos para ver uma geração de bênção dobrada. Deus diz: eu vou restituir a vocês o dobro. Ao invés da vergonha haverá dupla honra. Coragem é a característica da geração de porção dobrada. Nós acabamos de ouvir: a glória desta casa será maior do que a da primeira. O mundo como nós o conhecemos está mudando completamente. E apesar da profunda escuridão, Deus está dizendo: levanta-te e brilha. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor. Levanta-te e resplandece. Deus não falou para simplesmente você refletir a luz, mas para brilhar a luz que você tem dentro de você. Há algo maior dentro de você do que você jamais imaginou que podia. Portanto, encontre a sua Isabel. Encontre os seus relacionamentos. Saia das sombras. Existe um outro nível de unção para ter coragem. O Pedro que negou Jesus diante de uma serva foi o mesmo que estendeu o dedo no dia de Pentecostes e disse: vocês mataram o autor da vida. O Pedro que estava se escondendo é o Pedro agora que cresceu e está ousado e corajoso, de uma igreja que orava e as paredes tremiam, de uma igreja que dizia: nos dá a ousadia para pregar o evangelho. Existe uma coragem sobrenatural que está para se manifestar em você. Em Isaías 51 é o meu texto da hora. Esse é o meu texto que mais está ardendo dentro de mim esses dias. Eu quero terminar lendo esse texto. Em Brasília, quando eu falo que quero terminar, o pessoal faz assim. Eu vou terminar agora. Está melhorando. A gente chega lá. Mas quando eu falo terminar, eu prego ainda 15 minutos, tá? (51:12) 51:12. Tem aí o 51:12? Eu queria que você lesse comigo. Eu sou aquele que vos consola, pois és tu. Quem és tu para que temas o homem que é mortal? Por que você teme alguém que vai morrer daqui a pouco? Ou o filho do homem que não passa de uma erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? Que estendeu os céus e fundou a terra e temes continuamente todo o dia o furor do tirano? Que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Eu gosto quando Deus desafia. Eu gosto do tom desafiador de Deus. Quando Ele diz: operando eu. Quem vai dizer não? Abriria eu a madre e não faria nascer? Começaria e não terminaria? Eu vim aqui para dizer a vocês que o que Deus começou, Ele vai terminar. Ele é o autor e é o consumador. O exilado cativo depressa será libertado. Ei, talvez eu estou falando com alguma mãe. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Yahvé Tsabaoth. Quando Deus se apresenta com um nome, Ele está apresentando uma natureza, uma parte da natureza dele. E todo milagre revela a natureza de quem Deus é. Quando Deus faz um milagre, Ele está dizendo quem Ele é. A natureza abundante que foi denunciada. O que Jesus viu? O que Ele fez quando Ele encontrou doença?
todas as vezes. Todas as vezes. Ah, eu quero aqui orar ao Pai que faça-se a sua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser curá-lo, por favor, cure-o. Todas as pessoas que vieram até Jesus doente voltaram curadas. Todas. Verso 16. Ponho as minhas palavras na tua boca. E te protejo com a sombra da minha mão. Para que eu ponho as minhas palavras na tua boca. E te protejo com a sombra da minha destra. Para quê? Para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Deus começa confrontando o medo das pessoas. Para ter medo eu preciso perder toda a visão de quem Deus é realmente. Na lei de Moisés era proibido ter medo dos deuses inimigos. Os demônios têm mais medo de você do que você deles. Mas eles controlam você pelo medo. Você teme homens e mulheres que logo estarão mortos, diz o Senhor. Você não pode temer aos homens e ao mesmo tempo temer a Deus, porque o medo não habita no amor. Se você tiver o temor de Deus, o temor dos homens vai embora. Mas eu ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Cuido de você pessoalmente. Eu te cubro com a minha mão, porque quero, através de você, plantar fundamentos sólidos. Eu chamo isso de reprogramação cultural. O processo de liberar a realidade de um mundo sobre outro mundo. Faça-se na terra como no céu. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu ponho a minha mão sobre ti e te protejo, para que eu lance os fundamentos de novos céus e nova terra. Em Efésios capítulo 3, a Bíblia diz que Deus, mediante a igreja, revela aos principados, mantém esse texto para mim, revela aos principados e potestades, as multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Entenda, sabedoria não é uma coisa assim do tipo, ficar um cabeçudo, filósofo, pensador, thinker, se achar o cara. Tem gente que se acha, por isso não pode brincar de pique-esconde. Sabedoria não é uma coisa do tipo, se encher de conhecimento. Sabedoria, disse Jesus, é conhecida pelas suas obras. Você conhece um homem sábio por aquilo que ele faz. A sabedoria edificou a sua casa, os 7 colunas da sabedoria, os seus fundamentos. A sabedoria tem demonstrações físicas, tangíveis e palpáveis do que ela é capaz de realizar. O que a Bíblia está dizendo é que a sabedoria de Deus é revelada mediante a igreja. Quando Deus destruiu o mundo antigo através do dilúvio, Ele formatou o HD. E Ele começou de novo, mas Ele disse: eu nunca mais vou fazer isso outra vez, e vou colocar um arco-íris no céu, que não é símbolo do LGBT, mas é símbolo da minha aliança de nunca mais destruir a terra. Então, esse arco-íris significa que eu nunca mais vou destruir a terra outra vez, como fiz antes. O que eu vou fazer agora? Eu vou reprogramá-la. Eu vou criar fundamentos sólidos. Mediante a igreja, eu vou mostrar aos principados e potestades a multiforme sabedoria. Isso está acontecendo há 2000 anos. Eu vou liberar a realidade de um mundo sobre outro mundo. Como? Eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. Ministério profético manifesta o destino de pessoas e de nações.
Até agora nós só brincamos com esse negócio de profecia, nós não sabemos nada sobre isso. Nós ainda estamos no xalalala. Nós estamos achando que liberar palavras proféticas e dizer, ei, você vai passar pelo estreito, existe, o inimigo está furioso, me economiza. Profecia é trazer a identidade do céu na terra. Ser na terra o que você é nos lugares celestiais, e você não sabe ainda quem você é. Você não sabe o que Deus colocou dentro de você. A profecia vê coisas terminadas. A profecia vê pessoas terminadas. Eu falei para você, Deus chamou quando você ainda era um pecador. E Ele não te chamou porque você era bonitinho, porque você não era, porque você era santo, porque você também não era. Ele te chamou porque Ele viu no que Ele iria te transformar. E Ele está vendo o que você vai ser. E a palavra profética de alguém realmente inspirado e cheio do Espírito Santo para liberar a palavra profética sobre a sua vida, vai chamar à existência os tesouros que existem em você, para que aquilo que você é possa se manifestar nesse mundo, e não lhe oprimir. E não lhe lançar uma seta e você ficar perturbado a semana toda. Eu estava no final do ano passado, no ano retrasado. E eu estava lá em casa, eu tinha terminado de escrever um metanoia, e eu estava de pijama. Dia de Natal, dia 25, cozinhando macarrão, 5 horas da tarde. No dia da preguiça. Aquele dia que você não quer ver ninguém. Morava num condomínio fechado, e alguém está batendo na minha porta, e eu falo, não, isso aqui é um condomínio fechado? Ninguém fica batendo na porta num dia um feriado desse aqui, chamando você pelo nome. Ninguém, eu não estou esperando ninguém. JB, eu te vejo na televisão, eu vim aqui só para te ver. Brincadeira, não foi isso não. Aí eu vou e saio, porque eu vejo uma senhora na cadeira de rodas que é minha vizinha, ela fala, ela quer falar com você, queria nada, ela que queria falar, uma mulher vestida estranho, com evangeliquez, aquele tipo de, aquela conversa, né, aquela conversa de crente, né? E aí ela disse, se alguém dissesse para você, você tem só 5 dias para fazer tudo que você tem que fazer e depois acabou. Você quer me explicar? Isso é sobre você ou sobre mim? Se alguém te dissesse, eu não, e tal, não sei o que, eu desci, não sei o que, e eu não sei. Se alguém te dissesse, você tem 5 dias só, e depois acabou. Falei, senhora, a conversa acabou. Fechei a porta e entrei. Fiquei pensando, ela disse isso mesmo ou eu estou... Aí voltei lá e fiquei amarrando e quebrando. Eu falei, 5 dias. Aí no outro dia, são 4 agora. Eu tenho só até o ano novo, nem faço o ano. Aí no culto da virada, já era o 6º dia, eu falei, está amarrado, sua bruxa. Você tem cara de profeta, mas você é bruxa. Agora, imagine uma pessoa dessa, falando a pessoas desestruturadas. Imagine os profetas que casam os outros. Você aqui, vem cá, junta. É você para você, você para você. Ah, é? Tá bom. Por que eu estou dizendo isso? Leia o metanoia, você vai saber. Eu estou dizendo que a profecia desbloqueia o que já existe. É preciso só uma palavra para fazer as pessoas viverem a partir de um lugar completamente diferente. Uma só palavra faz as pessoas abraçarem uma nova vida. Uma palavra nos dá o poder para viver de uma maneira diferente. E diga a Sião, vocês são o meu povo, porque Deus vai apoiar a palavra que é dita pelo povo que o teme e se chama pelo seu nome. Se Jesus chegasse aqui, você acha o que ele diria? Quando você disser às pessoas o que você acredita que Jesus quer falar a elas, você está profetizando. Quando o Espírito de Deus vem sobre as pessoas, as palavras de Deus estão nos seus lábios.
No dia de Pentecostes, Pedro disse, e agora eu termino de verdade, eu preciso de um tecladista no fundo para dar uma emoção agora, preciso de uma emoção. Pedro disse, vocês são filhos dos profetas. Foi você que foi na minha casa? Foi. Quem te convidou? David Keelan? Vocês são filhos dos profetas. Filho tem herança. Entenda que o que está sendo acumulado, desde o início, está sendo acumulado para nós. O autor de Hebreus diz, eles viram a promessa e saudaram ela de longe, e não seriam completos sem nós. Jesus disse, o que vocês estão vendo, reis e profetas quiseram ver e ouvir. Nós estamos na nova aliança, mas nós vivemos pensando em promessas inferiores, quando nos são prometidas superiores promessas. Nós ainda estamos presos em jargões evangélicos, em formas, em formatos e em formas, em formas, formatos, formas e fórmulas. Nós precisamos nos libertar, porque o que existe dentro de nós é maior do que aquilo que nós somos. Ele diz, vocês têm uma herança profética, vocês não sabem o que têm. Vocês não sabem o que vocês possuem, mas vocês nunca vão pôr isso para fora se vocês não tiverem uma coragem sobrenatural. O que é uma coragem sobrenatural? Você já viu um leão? Ele não é o maior animal de todos na savana. Ele não é o mais forte, ele sabe disso. Ele não é o mais inteligente, ele também sabe disso. Ele não é o mais rápido, o mais veloz, ele também sabe disso. Mas quando o leão chega, todos os animais na savana, chegou o rei. Jesus não é o elefante de Judá, Jesus é o leão de Judá. Porque essa é a nossa natureza. Eu vim aqui hoje falar para você, acorda a sua natureza. Sua natureza não é miar. Não. Sua natureza não é cocorocó. Sua natureza, olha, moça, por favor, você é uma águia, não casa com um pato. Leões só andam juntos com leões. Nós somos uma comunidade de leões. Portanto, nós rugimos. Elias mostrou que uma frase de Deus pode acabar com 3 anos de fome. Eu teria muito para falar sobre o ministério profético, mas o que eu quero dizer é, a mulher que teve seu filho ressuscitado disse a Elias, agora eu vejo que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Será que não foi Deus que falou para Elias, manda não chover? Não. A gente tem uma consciência muito errada, como os estoicos, né? Essa mulher presa no estoicismo que foi lá me oprimir no dia de Natal, que é um fatalismo, um mundo cíclico. Você não pode mudar as coisas, você está aqui para mudar as coisas. Você está aqui para mudar a realidade. Eu vou terminar com esse versículo de novo. Como? Que Deus vai estender novos céus e nova terra. Como? Ele vai pôr as palavras dele na sua boca e assegura você que ele vai proteger você no seu propósito. Você está com medo hoje? Deus está te dizendo, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo. O salmista diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele orou, Deus me ensina a temer somente a ti, porque o perfeito amor lança fora o medo. Diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao fraco. Você não me convenceu não. Tem gente que chega para os outros e fala assim, aceita Jesus, olha o que ele fez comigo. Antes de pregar para os outros, pregue para si mesmo.
No tributo à loucura, Erasmo de Roterdã diz: se não tem ninguém para te elogiar, elogia-te a ti mesmo. Diga o fraco. Então hoje, Senhor, você vai entrar, fechar a porta do quarto com a sua senhora e vai dizer para ela: boa noite. Boa noite. Fique de pé.